Literatura paranaense contemporânea. Existe? Fala de quê? Fala como? É boa? Durante 2025, em 9 estudos, nós vamos começar a responder essas questões. Leia conosco as novas prosas do Paraná. Lembrando que o projeto Novas Prosas é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba, a Prefeitura Municipal de Curitiba e o Ministério da Cultura e Governo Federal. É um projeto que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc no final de 2024. O Novas Prosas busca aliar objetivos pedagógicos com objetivos críticos. Então, de um lado, a gente quer dar um exemplo de como fazer uma leitura de uma obra de literatura, né? Quais os métodos, o que buscar, como chegar numa conclusão sobre o que a obra quer dizer e também como separar essa conclusão sobre o que a obra diz daquilo que a gente sente, do nosso gosto pessoal e subjetivo, né? Mas também há um intuito crítico, uma intenção de fazer uma espécie de conexão das obras de literatura daqui do nosso estado, do nosso contemporâneo, com o todo da literatura. Tentar entender como a nossa literatura se organiza, quais são as principais correntes do momento atual, os principais núcleos de produção e os principais interesses, né? Então, fazer uma fotografia do momento atual e também conectar os pontos estruturais dessa fotografia, vamos dizer assim, com o todo da nossa literatura, não só brasileira, mas da literatura de uma maneira geral. Por isso, a gente buscou mapear os principais centros de produção literária, mapear dentro desses principais centros os autores de maior renome ou de maior prestígio e também dentro da obra desses autores as obras que tiveram algum tipo de premiação ou que foram melhor referendadas. Na nossa curadoria, mais de 50 obras foram consideradas. Nesse ano, a gente selecionou 9. Quem sabe a gente consiga manter esse projeto para o ano que vem e fazer também outras 9 análises ou quantas mais for possível. Mas esse é um pouquinho do nosso método de seleção, dos nossos critérios e intuitos de seleção. E as obras, então, selecionadas, elas são estudadas mês a mês, né? Sempre com encontros presenciais e estudos também publicados de forma online. Os encontros presenciais acontecem na Biblioteca Pública, uma das nossas apoiadoras que oferece ali o lugar físico. Esses encontros são abertos ao público, acontecem toda a primeira quarta-feira do mês. Então, quem estiver em Curitiba na primeira quarta-feira de cada mês, procure Novas Prosas, procure os encontros, os horários de encontros ali na Biblioteca Pública e venha participar com a gente. E outro dos nossos apoiadores é o canal Café do Escritor, esse canal onde você está vendo esse vídeo, que muito gentilmente ofereceu toda essa plataforma e com seus mais de 50 mil seguidores também para publicar e divulgar os vídeos aqui gravados. Então fica esse agradecimento a esses 2 apoiadores que nos permitem divulgar os estudos de forma presencial e de forma online. A ideia é que os estudos online também sejam publicados mês a mês, né? Não havendo nenhum imprevisto, a gente vai seguindo essa dinâmica. Bom, começando com uma citação de um grande crítico literário brasileiro, o Álvaro Lins, que diz assim: "O bom crítico é aquele que tem capacidade de ser plural dentro da unidade da sua pessoa. Aquele que trata cada autor ou obra, ou problema ou ideia de acordo com as exigências que se apresentam em cada momento. A sua grandeza está na sua capacidade de descoberta, na aguda capacidade de descobrir na obra criada e feita o seu traço mais essencial e definidor." Essa frase do Álvaro Lins é muito interessante e nesse estudo em especial aqui do Verdades e Mentiras, ela vai nos guiar e vai nos ajudar a encontrar conceitos chaves para a sua interpretação. Mas antes da gente entrar nesses conceitos e entender um pouco melhor como a obra se apresenta para nós, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o autor desse mês, né? O autor dessa obra, que é o Tiago Amorim, um paranaense nascido em Telêmaco Borba, que reside aqui em Curitiba, casado, pai de 2 filhos,
hoje ele trabalha aqui como terapeuta homeopata e psicanalista, então acompanhe o trabalho dele também nas redes sociais, e ele é autor de 5 livros. Entre esses 5 livros, existem 2 livros de ficção, 2 livros de prosa ficcional, que é o recorte que nos interessa aqui. Um deles é o próprio Verdades e Mentiras, um livro de contos, publicado no ano passado, em 2024, e um outro livro chamado Eu Vi um Unicórnio Morto, um livro publicado em 2021, também um livro de contos. Além disso, eu tenho a informação de que há mais um livro, dessa vez, se eu não me engano, uma novela ou um romance, que vai abordar uma personagem que aparece nesses 2 livros que a gente já mencionou aqui, mas em contos, e dessa vez ela vai ser a protagonista aí de uma narrativa um pouco maior. Está no prelo, deve ser publicado esse ano, no ano que vem, quem sabe. Mas esse é um pouquinho da obra de ficção do Tiago Amorim. O livro do mês, Verdades e Mentiras, é um livro que se apresenta para nós com alguns elementos básicos que nos ajudam a situar um pouquinho do que se trata essa obra, como ela está organizada. Então, logo de cara, a gente percebe que são 15 contos espalhados ao longo da obra. Então, a gente tem aqui uma coletânea de contos, uma coletânea de histórias, sob o título Verdades e Mentiras. Bom, se a gente fizer a leitura desses contos, nós vamos perceber 2 formas de lidar com o tempo que aparecem aqui ao longo dessas histórias. Outro elemento estrutural importante é que essas histórias elas nos levam para 2 níveis de significação. Então elas estão falando de 2 aspectos da realidade diferentes, né? E além disso, esses aspectos, esses níveis de sentido, né, eles abrangem 4 tipos de atmosferas, vamos dizer assim. São 4 temas básicos que se repetem ao longo das 15 histórias. Né? Então, tudo isso, ao meu ver, e essa é a minha proposta de apresentar aqui, tudo isso pode ser desvendado, né, com uma chave de interpretação. E é para lá que a gente vai caminhar ao longo dessa análise. Bom, o primeiro ponto que eu mencionei ali foram os 15 contos. Isso é muito óbvio, é muito evidente. Vamos avançar então para o segundo ponto, que é o mais interessante, e a gente já começa uma discussão mais instigante aqui, que tem a ver com as 2 formas de temporalidade que a obra traz para nós. Uma forma mais pontual e a outra forma mais contínua, mais fluida. Bom, as 15 histórias aqui do nosso livro Verdades e Mentiras, elas podem ser agrupadas, então, segundo essa maneira de lidar com o tempo. A gente vê uma maneira que vai lidar com uma narrativa que vai se desenrolar de uma forma mais tradicional, vamos dizer assim, de uma forma mais contínua, de uma forma linear. Né? Então, são histórias que vão se passando conforme o tempo mesmo. Então, a gente tem uma progressão do passado em direção ao futuro. Tá? Então, todas essas obras da primeira coluna podem ser agrupadas dessa maneira. O exemplo, eu acho que mais gritante dessa maneira de tratar o tempo é o conto Antes, onde a gente vai ver os registros do diário de uma adolescente ali, jovem, né, no período da faculdade. Então a gente vai vendo literalmente o passar de alguns dias, um dia depois do outro, uma maneira linear de lidar com o tempo. Bom, no outro grupo, as histórias elas já misturam essa temporalidade. Cada momento que começa uma narrativa ali, nesse grupo de histórias, ele funciona como se fosse um vórtice temporal. São momentos que nos fazem entrar dentro de uma dimensão que nos leva para passados que o personagem viveu, nos leva para futuros imaginados que ele poderia ter vivido. Então, as situações partem de um momento no tempo e nos jogam em direções completamente diferentes. Direções, inclusive, que são atemporais. A gente mergulha muitas vezes na alma dos próprios personagens. E há uma espécie de narrativa, nesses casos, quase fantástica, né? Quase psicologizante. Eu acho que o exemplo mais interessante, também coloquei aqui no começo dessa lista, é o Semana Santa em Granada, onde a gente tem um pai
um pai que no passado já havia pensado em ser padre, né? Já tinha inclusive feito seminário. Mas nesse momento ele é pai. E no intervalo de uma louça que ele está lavando de noite, ele senta no sofá e vai assistir a TV. Enquanto ele assiste a TV, ele dá uma pescada. E esse é o momento que inicia a história. Ele está assistindo uma procissão que acontece ali na TV e ele pesca. E quando ele pesca, acontece uma coisa mágica ali na forma de lidar com o tempo. De repente ele está dentro da TV, ele está dentro da própria procissão. E a gente, ao mesmo tempo, vai percebendo elementos muito fortes do interior desse personagem, elementos muito afetivos que vão aparecendo nessa situação. E a partir disso a gente é jogado para o passado desse personagem, né? Entende um pouco do como que foi a vida dele até chegar nesse momento dele ser pai. A gente é jogado também a uma imaginação sobre o que teria acontecido caso ele não tivesse largado, né, largado o seminário, seu intuito de viver a vocação sacerdotal, né, caso ele não tivesse largado isso para constituir família. Então há um pouco desse futuro imaginário ali. E depois a gente volta para esse momento no sofá e a coisa vai se desenrolando e ao mesmo tempo volta para o passado. Então é uma forma de lidar com o tempo que é mais realmente assim como se fosse um asterisco. É um ponto da onde partem várias linhas em direções aleatórias, mas essas linhas voltam a esse ponto também. E elas estão todas apontando para aquele momento, que é um momento que funciona como um vórtice temporal. Então temos essas duas maneiras de lidar com o tempo. Histórias que se desenrolam de uma maneira mais tradicional e histórias que fazem essa mistura, né? Fazem essa estrutura mais descontínua da passagem do tempo. Mas vamos avançar para o nosso próximo ponto. Já vimos a questão temporal, mas é importante entender também que essas histórias todas, elas apontam para dois níveis de sentido diferentes. Há histórias que parecem que a sua ênfase recai mais no que está acontecendo com os personagens, nas ações desses personagens, naquilo que eles estão fazendo, naquilo que eles estão interessados, naquilo que eles estão sofrendo e como eles reagem a esse sofrimento. Então todas elas têm a ver com as ações das personagens. Por isso, então, a gente pode chamar esse nível de um nível um pouco mais ético, um nível que tem a ver com o que eles estão fazendo e quais os impactos disso, quais as consequências disso. Mas o segundo nível desloca um pouco a ênfase das ações das personagens, né? Desloca o foco daquilo que eles estão fazendo para como a história está sendo contada. Então esse nível é um pouco diferente. Já não parece ser tão importante assim o que eles estão fazendo, mas como a história está sendo contada. E aí alguns elementos se sobressaem. Por exemplo, a sequência das informações, a sequência da apresentação das informações, a composição das cenas, a composição dos cenários em que os personagens estão envolvidos, a seleção dos vocabulários em que eles usam, tudo isso parece que vem à tona e a gente lê essas histórias não tão dentro delas como a gente via no nível anterior, mas a gente lê meio que por cima, percebendo muito mais esse exercício de composição das histórias. A experiência ela é mais estética. O nível de sentido dessas histórias, então, nos joga para esse tipo de contemplação mais estética e não de uma reflexão moral ou ética a respeito do que está acontecendo. Então, esses dois sentidos, eles parecem que eles disputam a leitura. A gente vai lendo essas histórias todas, algumas têm uma ênfase mais aqui, outras têm uma ênfase mais ali, mas todas elas não deixam de ter um pouco do elemento do outro nível de sentido. E aí a gente vai fazendo essa leitura e algumas a gente consegue colocar de um lado, outras de outro, mas esses dois focos, esses dois níveis parecem sempre em disputa. Até que chegamos no final da leitura do último conto e as coisas parecem que se assentam.
esses dois níveis de leitura, eles se hierarquizam naturalmente, organicamente. E nós percebemos, então, que o nível estético, ele envolve o nível ético, como, mais ou menos como o espaço sideral envolve o céu que nós vemos a olho nu, né? Então, essa analogia é interessante, porque esse céu que a gente vê a olho nu é um céu que forma a atmosfera do nosso próprio planeta, né? Enquanto que o espaço sideral é algo que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas a gente sabe que está lá. A gente precisa exercer uma atenção que não é a nossa atenção cotidiana para percebê-lo. Mas ele está lá, envolvendo e criando, inclusive, as condições para que essa atmosfera do planeta terrestre exista. Enquanto que o céu que a gente enxerga de dentro dessa atmosfera, bom, ele é mais imediato e é o que nos permite viver aqui dentro, é o que nos permite pisar no chão. E eu uso essa imagem para ilustrar mais ou menos como é a sensação desses dois níveis de significado aqui. Os dilemas dos personagens, os dilemas éticos que eles passam, nos permitem vivenciar as histórias de uma maneira muito mais concreta, nos permitem experimentar os dramas desses personagens e, de certa forma, habitar nessas histórias. É uma forma mais cotidiana de se envolver com essas histórias. Poxa, o que ele falou aqui é um absurdo, o que ele falou, o que ele fez aqui, eu concordo, enfim, você vai se envolvendo de uma maneira mais cotidiana. Mas o outro nível estético, ele está sempre ali. E se você faz uma leitura um pouco mais atenta, um pouco mais reflexiva, mais contemplativa, você começa a perceber que ele está presente o tempo todo e, na verdade, está envolvendo todas essas histórias. E a gente vai chegar lá no final, na chave de interpretação, e vai ver que faz muito sentido, na verdade, a transição do ético para o estético, que é a transição que parece que o Tiago Amorim, o livro Verdades e Mentiras, melhor dizendo, está nos provocando a fazer, ou, se não a fazer, pelo menos prestar atenção no como ela acontece. Mas não vamos nos antecipar à conclusão. Antes disso, vamos focar um pouquinho nessa questão dos ambientes onde as histórias acontecem, nos cenários onde elas se desenvolvem, nas temáticas que elas nos apresentam. E aí a gente vai perceber que há 4 tipos de ambientes básicos, 4 tipos de ambientações básicas, 4 temáticas que vão criar esses cenários onde as histórias acontecem. Esses 4 eixos temáticos, então, são eles: o familiar, o matrimonial, o vocacional e o criativo. Então, são 4 ambientações, 4 temáticas básicas. Nenhum conto, ou melhor dizendo, né, todos os contos vão ter pelo menos um desses temas, e alguns, ou a maioria dos contos, vão misturar 2, às vezes até 3 desses ambientes, 3 dessas circunstâncias. Bom, dá um exemplo aqui de eu já falei, né, a respeito de um conto que une ali uma situação de um padre que pensava em ser pai. Então a gente vê que esse conto, Semana Santa em Granada, ele linka, né, os temas, essas ambientações familiares. Então há o contexto da casa, a gente está na sala de um pai com os brinquedos jogados, ele está lavando a louça, mas há também toda uma ambientação vocacional. Nós vemos os andores, né, as estátuas com o pessoal carregando elas em procissão. Nós vemos ali todo um vocabulário, todo um contexto de imagens que tem a ver com essa temática vocacional aqui no sentido sacerdotal mesmo, né? Mas há um outro sentido dessa temática vocacional, que é no sentido de achar uma profissão, tá? Algo que uma função social que você entenda como sua. E um exemplo muito interessante é o conto A Tentação de Orfeu,
E aqui a gente vê um chefe de cozinha em crise ali, vocacional, e é muito interessante a forma como a ambientação é criada. As palavras, elas remetem muito ao paladar, ao olfato. Você tem toda uma questão quase que culinária na ambientação desse conto, e os sentidos que são explorados têm mais a ver com aqueles que se usa dentro desse contexto de culinária mesmo, né? Então nós vemos a ambientação da profissão aqui, esse tema da profissão e da profissão em questão, né? Seja a do padre, seja aqui a questão do cozinheiro, ou nos outros, né, também a vocação que vai aparecer, elas criam então esse tema que vai ser desenvolvido na construção das histórias para a gente selecionar as palavras, para a gente selecionar as imagens que vão montando essas histórias. Isso é muito interessante. Bom, esses eixos temáticos, então, eles funcionam realmente como os ambientes concretos onde as histórias estão acontecendo. São aqueles ambientes que constituem a atmosfera terrestre que eu comentei, né? São os ambientes onde se desenrolam as ações dos personagens, ok? O único deles que vai criar uma fenda, uma abertura, que vai fazer esse furo, vamos dizer assim, na camada de ozônio e nos levar lá para a atmosfera do nível estético, é justamente o eixo temático da criação, da criatividade. Nós vamos ver então que existem alguns contos que lidam muito com essa questão do trabalho do artista. Alguns de uma maneira mais velada, né? Não tão descarada, como é o caso do conto Antes, que a gente vai ver toda uma ambientação ali formada com citações de filmes, citações de estrelas do cinema ou da música, e nós vamos aos poucos vendo que essa personagem ela vive ali o dilema da escrita. Há um afã criativo, um afã expressivo nela, né? Então, as coisas estão assim não tão descaradas, mas há algo se insinuando nesse sentido da criatividade artística e poética. Enquanto que outros são totalmente descarados, como é o caso do Último Tango em Paris, Imaginada, onde a gente tem ali o desfecho realmente do livro, né, acontecendo com a própria história, nos colocando dentro de uma espécie de sonho, dentro de um sonho, e o fecho da história se esse sonho não é a própria criação do conto, ou seja, não é a própria realidade ficcional que o conto está criando. Então a gente entra realmente aqui de uma maneira explícita no dilema da criação do artista, que é esse dilema de quão real é esse mundo que o artista cria, né? Quão real é a realidade de uma obra de arte, quão real é a realidade da ficção e quanto ela não é uma mentira também. E aqui chegamos então no centro da questão, né? Naquela linha que amarra todos esses elementos que eu acabei de mencionar, todas essas questões que nos dão nortes, que nos mapeiam como a obra se apresenta, se manifesta para nós. A gente viu que elas são 15 contos, que a temporalidade é assim assado, que há todos esses temas, né, construindo as histórias, que elas se apontam para dois níveis de sentido. Mas o que amarra tudo isso? Qual é a linha que passa dando um nó e fazendo com que tudo isso seja uma obra e não só uma colcha de retalhos? Né? A linha que perpassa tudo isso é justamente a linha do desejo. Bom, como assim o desejo? Não é um desejo em si mesmo, né, como um conceito abstrato, ou qualquer outro tipo de desejo banal e passageiro, né, uma vontadezinha de, sei lá, de um docinho. Não. Mas é um desejo concreto e estruturante, que implica a vida de alguém numa direção, seja de satisfazer esse desejo ou não, e que, ao determinar esse alguém, acaba alterando todas as suas circunstâncias. É um desejo fundamental
pela vida, um desejo fundamental por estar vivo, né? E que cada pessoa vai fazer com que esse desejo venha à tona de uma maneira única. E é isso que a gente percebe na criação dessas histórias, que todas elas manifestam realmente personalidades aqui. Então, há na criação desses personagens uma espécie de inventário, né, das estratégias ou das artimanhas para manifestar esse desejo fundamental de viver. Em alguns personagens, esse desejo ele é socialmente absurdo. E aí os personagens precisam criar ali uma estratégia, né, criar toda uma circunstância que faça com que ele tenha algum prestígio social, mas com que ele consiga dar vazão para aquele desejo de uma forma mais velada. Em outros, a gente percebe que há uma expressividade aqui desse desejo fundamental que já se cristalizou, né? Que já se consolidou numa biografia, que a pessoa chega no final da vida e percebe que aquilo não faz parte dela, que ela não foi ela mesma. E aí ela precisa lidar com as consequências de não ter sido ela mesma. Enfim, a gente percebe que ao longo dessas histórias há, então, realmente assim, como se fosse um mapeamento de vidas que algumas foram vividas em plenitude, algumas não foram. E não foram por uma questão do próprio personagem, que ficou se falseando ao longo da sua vida, ou por uma questão externa ao personagem, algo que ele sofreu e que arrancou dele a possibilidade de viver efetivamente aquilo que ele queria. E que agora ele, não tendo mais essa possibilidade, ele precisa lidar com essa impossibilidade. E aí é o como que ele vai lidar com essa falta, com essa carência também. Bom, tudo isso que eu estou falando aqui pode soar um pouco psicanalítico demais. E eu não acredito que isso seja ao acaso. As histórias, melhor dizendo, que constituem essa obra, elas não são de maneira nenhuma histórias teses ou histórias montadas para refletir ou para expressar uma doutrina psicanalítica X ou Y. Não são. Mas dá para ver na autoria dessas histórias aqui, na composição dessas histórias, algo que o Paul Ricoeur, no livro Ensaio sobre Freud, diz ele diz algo mais ou menos assim, né? Uma inteligência alimentada por esse tipo de sabedoria psicanalítica. E me parece, então, que a composição dessas histórias, e a gente pode relembrar que o próprio autor, ele é um terapeuta, né? Mas isso a gente nem precisaria dessa informação para chegar nessa conclusão. Mas ela só reforça essa conclusão, né? De que a composição dessas histórias, elas, de alguma maneira, expressam um pouco também esse tipo de sabedoria da própria clínica, né? A sabedoria da própria análise. Então, é interessante ver essa preocupação central com como cada pessoa, e no caso aqui, cada personagem, manifesta o seu desejo de viver. Como elas expressam o seu desejo de viver. Como elas atualizam, realizam o seu desejo de viver. E o como elas fazem também para maquiar, ocultar, não se haver com esse próprio desejo, enfim, os desvios que elas criam. É muito interessante perceber como que isso amarra todas as histórias. E é interessante também perceber como que isso faz com que seja muito natural a percepção desse mesmo núcleo, dessa mesma chave de interpretação que eu chamei aqui, ela pode se aplicar tanto para um contexto de uma filha, né, ou duas irmãs, melhor dizendo, que sentem falta do pai, e aí a gente tem um drama familiar muito natural, concreto, quanto para um artista que tem que se haver com o seu próprio dilema de criar uma obra de arte.
Perceba, são dois contextos, dois núcleos temáticos completamente diferentes. Mas são duas questões assim que são centrais para a forma como a vontade fundamental da pessoa vai se expressar, né? No caso dessas personagens, pessoas que têm dramas mais concretos, mas de um nível intelectual, não intelectual, um nível reflexivo, a gente pode chamar assim, um nível teórico, uma melhor palavra, que não interessa muito uma elevação teórica para essas duas personagens. Elas estão lidando com questões mais cotidianas. Enquanto que o outro personagem, né, do Meia-Noite em Paris, O Último Tango em Paris Imaginada, por exemplo, está lidando com questões teóricas de criação de personagem, etc. Bom, são dois tipos de personalidade completamente diferentes. Mas em ambos há uma vontade de viver e uma vontade de se expressar, uma vontade de se atualizar. E essa vontade passa também pela interação com o seu ambiente, pela interação com as suas circunstâncias, que às vezes os deixam dar vazão e às vezes o podam, como no caso dessas duas irmãs, né? Poda porque o pai não aparece. E elas vivem sempre aquela expectativa de: será que a próxima ligação achamos o corpo do seu pai? Toda vez que toca o telefone, elas estão nessa ânsia, elas estão nesse drama. São as circunstâncias tocando no fundo do coração delas, tocando lá naquilo que realmente importa para elas, né? As circunstâncias as mobilizam, né? E, no caso ali do artista, aquilo que ele quer criar, né, o movimento é um pouco mais de si para fora, né? Mas ainda assim, ele precisa lidar com as suas circunstâncias, porque como a obra dele vai ser recebida? Como que aquilo vai ser entendido? Né? Como aquilo ali vai ser captado, vai ser recebido? Bom, seja qual for a ambientação, podem haver verdades e mentiras. E acredito que é isso que o autor está nos mostrando aqui com esse título, que há na realização da sua própria vida, na realização desse desejo de viver, há verdades que são expressadas, mas às vezes também há mentiras. E aí nós vemos que há verdades e mentiras se deparando ali, né, se aparecendo em todos aqueles eixos temáticos e também se ordenando nos níveis de sentido que a gente comentou, seja na ética da vida, seja na contemplação estética também, né? Veja, nós temos ali um conto onde há um personagem que quer repetir uma cena de uma obra de literatura na própria vida dele, né? Mas ele fazendo isso, ele alcança o que aquela obra queria dizer? Ele atualiza ela? Ou ele desfigura ela e transforma ela em algo completamente contrário ao que ela mesma quer mostrar? Ele atualiza a verdade dela ou ele deforma ela numa mentira? Esse é o conto Um Dia de Aniversário. Então, há essa questão também aqui. E para concluir, eu acho interessante a gente lembrar da epígrafe do livro, que diz assim: nenhuma criatura é capaz de aprender aquilo que o seu coração não foi moldado para albergar. Eu acho que essa epígrafe, aqui é um palpite meu, ela confirma, né, como que as histórias estão apontando para esse núcleo da pessoa, né? Elas não estão, nenhuma das histórias aqui está preocupadas com verdades aplicáveis a todo mundo, em sondar modos de comportamento exemplares ou não, ou então em pontificar sobre uma forma de se comportar que é moralmente inaceitável. Não, não, não. A gente vai ver, inclusive, histórias que fogem muito do convencional, principalmente no contexto matrimonial. Né? Mas a questão aqui não é pontificar sobre o que é certo ou errado num nível assim geral. Não, não, não. A questão é perceber qual é a verdade dessa pessoa,
a verdade dessa personagem e como que isso está sendo manifestado aqui. É entender o coração dessas figuras que estão sendo criadas aqui nessa história. Por isso, eu acredito que o desejo, né, nesse sentido que eu apontei aqui, é essa chave que nos faz entender, né, o porquê que todas essas histórias estão reunidas dentro de um mesmo exemplar e que compõem, então, uma obra desse inventário aqui das estratégias do desejo, para fazer referência de novo ao Paul Ricoeur. Então, muito obrigado pela atenção nesses minutos aqui, onde você passou assistindo esse vídeo. Agradeço realmente, convido-os a opinar a respeito do que foi dito aqui, se concordam ou não. Quem já leu o livro, né, se tiver algo a acrescentar, algum detalhe que venha confirmar ou que possa apontar outras formas de leitura, por favor, comenta aqui embaixo, né? Vai ser bem legal isso. Também quem não leu o livro, se puder reagir, de repente lembrar de outros que se conectam com essas temáticas, eu acho que isso é muito interessante, gerar uma discussão a respeito disso, né? A ideia é que a gente leia as novas prosas do Paraná mesmo, conheça esses autores, conheça autores diversos, né? Autores de contextos diferentes e que dão vozes para esse estado aqui que tem contextos tão diferentes de vida também. Por isso, convido vocês também para acompanharem, né, os próximos estudos, não só as videoaulas de estudos que vão ser publicados online, mas quem estiver aqui em Curitiba, acompanhe também os estudos presenciais. Lá a ideia é gerar muita discussão, gerar bastante troca de experiências e leituras, né? Então, aguardo aí realmente a participação de todo mundo aqui no projeto e agradeço de novo a atenção de todos vocês. Não deixem também de compartilhar e enfim, todas essas questões de protocolos de internet, né? Um abraço a todos.